Reflita por um instante sobre as coisas importantes que você já conquistou na vida. Você vai perceber que nenhuma delas foi porque você simplesmente gostava ou tinha interesse. Todas foram à base de compromisso. Mas por que é tão difícil manter os compromissos e o que tem que ser feito para levá-los adiante? Você já vai descobrir. Avalie a seguinte afirmação: eu gosto de futebol. Isso remete instantaneamente a uma imagem sobre mim, correto? Agora considere essa outra colocação. Eu jogo na equipe master de futebol da minha cidade. Como você considera a primeira em relação à segunda afirmação? Perceba que ambas denotam meu apreço pelo esporte de futebol. Só que a diferença no sentido é muito grande. A primeira afirmação demonstra gosto, interesse por alguma coisa, e a gente pode ter interesse por praticamente tudo nessa vida. O ponto é que a gente sempre se permanece na superfície sem gerar nenhum engajamento sobre aquele determinado assunto. Agora, já a segunda afirmação denota profundidade. E profundidade a gente só consegue através de compromisso. E bem diferente de interesse, a gente só pode ter uma quantidade limitada de compromissos. Eles requerem uma energia grande nossa, além de uma fatia boa de tempo durante um longo prazo. Voltem naqueles pontos importantes que a gente falou no início, como sua primeira graduação, primeiro carro que você comprou, o imóvel, aquela promoção no trabalho, enfim, tudo aquilo que você conquistou. Avalie se foi a base de compromisso ou de interesse. Vocês vão perceber que coisas relevantes sempre são frutos de compromissos. E optar entre compromisso e interesse é saber distinguir em ter resultados de longo prazo permanentes ou passageiros de curto prazo. E esse sétimo e último princípio da eficácia, que é ter compromissos e não interesses, existe para que a gente possa distinguir as poucas coisas vitais das inúmeras triviais. Seja lá qual for o seu objetivo, se você não tratar ele como compromisso, ele nunca vai sair da seara de planejamento e não vai se tornar realidade. E no fundo a gente até sabe que isso é verdade. Então o ponto é por que é tão difícil a gente levar adiante os compromissos. O problema é que compromissos exigem que o nosso racional, aquele que a gente já tratou em outros vídeos, tenha uma ação constante exercendo autocontrole na gente. Isso requer uma energia mental imensa. Já o reativo, ele que tem a prioridade sobre as nossas ações, ele gasta muito pouco. Então, conforme o dia vai passando e essa energia vai sendo gasta no autocontrole, essa nossa bateria psíquica, ela vai se esgotando até que chega uma hora que ela não tem mais reservas, a gente entra no modo de economia de energia e esse fenômeno é chamado esgotamento de ego. Em outras palavras, a gente perde a capacidade do autocontrole. E é aí que o nosso reativo assume as nossas decisões e ele tem uma visão de curto prazo, ele não vai respeitar aqueles planos assumidos pelos compromissos que a gente tem. Há algumas formas da gente recarregar essa energia, o sono, por exemplo, quando a gente dorme, a gente faz isso. Explica, por exemplo, porque a gente consegue ter uma disciplina maior pela manhã e a gente acaba perdendo ela ao longo do dia. Uma outra forma é consumindo glicose, afinal nosso cérebro só precisa de glicose e oxigênio para funcionar. Mas isso não é nada muito funcional, porque consumir açúcar em excesso é nocivo à saúde. Então a dica que eu quero dar é a gente agir na raiz do problema. É a gente eliminar os maus hábitos que geralmente são as causas da gente não cumprir os compromissos. Independente se o hábito for bom ou mau, eles sempre são movidos pela mesma forma, gatilhos. E esses gatilhos é que precisam ser eliminados. Então vocês precisam pensar
Quais são aquelas coisas que estão iniciando os seus maus hábitos? Por exemplo, imagine que você assumiu o compromisso de entrar em forma. Você até consegue manter isso ao longo do dia, e quando vai se aproximando à noite, que você já entra naquele estado de esgotamento de ego, você já não tem mais esse autocontrole. Então você precisa perceber o que faz, por exemplo, você comer aqueles alimentos calóricos não recomendados. Seria você sentar no sofá e com fome de frente para a TV? Seria você abrir uma geladeira para pegar um copo d'água e ver aquele monte de guloseimas expostas? Ou você passar por uma barraca de espetinho no caminho do trabalho? Seja lá qual for aquele ponto gerador, ele é que está fazendo você ter as ações decorrentes e quebrar, sim, o seu compromisso por completo. A gente querer resistir a esses impulsos num momento onde a gente está em esgotamento de ego é impossível. O que a gente precisa realmente é eliminar. Então, nesses exemplos, não sente no sofá com fome, pegue alguma coisa saudável antes para comer e aí sim você sente. Elimine as guloseimas da geladeira, porque você não vai conseguir resistir depois que aquilo se tornar visível, e não passe próximo, por exemplo, da barraquinha. Tanto esses princípios como outras ações, elas vão funcionar da mesma maneira se você sempre olhar para o lado do gatilho, aquilo que está gerando o fator que vai impedir você de levar aquele compromisso a cabo. E com isso a gente conclui os nossos 7 princípios da autoeficácia. Como a gente falou, não se preocupe em colocar todos eles em prática ao mesmo tempo. É muito difícil, é muita informação. Comece aos poucos e vai aumentando. À medida que você for tornando isso sim um bom hábito, vai ficar cada vez mais fácil. E como a gente disse, são princípios, não regras. Então, adapte-os de acordo com a realidade e necessidade de vocês. Se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais conteúdos como esse, e se você quer ter uma experiência visceral sobre todos esses assuntos e mais outros, se inscreva nos nossos workshops presenciais e online. Conhecimento é poder.